Todos nós, na verdade, todo mecanismo que existe na Terra, organismo ou coisas relacionadas à mecânica mesmo, sempre vão precisar, numa hora, parar todas as coisas para fazer um check-up, para ver de fato como está o desgaste de algumas coisas, como estão os mecanismos que fazem com que determinadas funções ocorram, aconteçam dentro de cada caso. E eu quero que você entenda nessa noite que assim também somos nós. Nós precisamos muitas vezes na nossa vida parar tudo, exatamente tudo que nós estamos fazendo, para fazermos um check-up de como nós estamos. É muito interessante que Paulo, ele fala aos Coríntios, a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28, que o homem ele precisa, antes de tomar a ceia, antes de fazer o sacramento da ceia, fazer um autoexame para ver como ele está, e depois que ele se examinar a si mesmo, ele aí sim vai tomar a ceia. Veja o quanto é importante que nós venhamos parar tudo que está acontecendo ao nosso redor para nós ouvirmos a voz do Espírito Santo. É bem interessante que, principalmente aqueles que procuram se doar ou fazer algo para o Senhor Jesus, eles precisam também parar, ver como estão as coisas antes de caminhar a caminhada ou a jornada da fé que Deus determinou para eles. Também é muito interessante que nós olhamos que nós somos um corpo, e mesmo nós sendo um corpo, Paulo também fala aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 12, que o Espírito Santo, ele distribui a cada um de nós dons. A palavra dons está relacionada a presentes. E esses dons, o Espírito Santo, ele distribui como ele quer para cada um de nós, na particularidade de quem nós somos. Só que, por muitas vezes, nós estamos na corrida da vida, por nós estarmos agitados, por nós estarmos cansados, por nós sermos exigidos a fazermos muitas coisas, e aqui eu não falo apenas do nosso ministério, de tudo que nós fazemos, correria com o filho, correria no dia a dia, no trabalho, em todas as coisas, e por nós estarmos tão cansados, e por nós não analisarmos, e por nós não fazermos esse check-up, muitos estão enterrando muitos dons ou muitos sonhos que Deus colocou em seu coração. Veja que Deus, ele distribui, ele dá para cada um de nós, como ele bem entende. E eu pergunto para você nesta noite, todas as coisas que o Senhor colocou em seu coração, todos os dons, tudo aquilo que ele fez para você, estão crescendo na sua vida, ou você decidiu que eles precisavam parar, porque você estava saturado em algumas áreas da sua vida. Eu sempre digo para as pessoas que aqueles que não sonham são pessoas que já morreram e não sabem. Aqueles que não permitem que os seus sonhos evoluem nos seus pensamentos e não colocam diante de Deus, estão mortos na terra e não sabem. Toda pessoa que decidiu não planejar mais, toda pessoa que decidiu não evoluir mais numa direção de um alvo, de um objetivo, está praticamente vivendo uma vida de zumbi, de morto-vivo. Mas nessa noite eu quero dizer para você que tudo aquilo que por motivos pessoais que nós enterramos, nessa noite o Senhor vai restaurar e restituir para a sua honra e para a sua glória. Você pode dizer amém por isso? Então nós vamos ler uma parábola que está lá no Evangelho conforme Mateus, do capítulo 25, do 14 em diante. Abra aí sua Bíblia. Se você tem um aplicativo da igreja, vamos ligar os celulares. Solta a mão do marido, da esposa, solta a mão do filho. Vamos ler a palavra do Senhor.
Se você é mais retrógrado como eu, tem a sua Bíblia aí. Mateus 25, versículo 14. O texto bíblico fala o seguinte: Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu o dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro. Ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo e fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com ele. Havia recebido 500 moedas, o que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas. E veja aqui, estão mais 500 que eu consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado, que havia recebido 200 moedas, chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas. Veja aqui, estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho aonde não plantei e junto aonde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem aos que têm 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais, mas aquele que não tem, até o pouco que tem será tirado. Gente, é muito interessante quando nós olhamos a parábola dos talentos, que nós precisamos compreender ela da seguinte forma: como você precisa fazer a leitura dela corretamente. Como é uma parábola do reino, Jesus, quando ele fala sobre um rei, quando ele fala sobre um senhor, ele está se exemplificando a si mesmo. Então, o senhor dessa parábola era Jesus, e os servos eram nós. Então, a partir desse ponto, eu quero que você entenda muitas coisas comigo relacionado a essa parábola. A primeira coisa está no versículo 14, quando o texto fala o seguinte: também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. Tirando todo o cunho escatológico de obras que esse texto tem para nós, nós precisamos entender o seguinte: que o dono dessa propriedade, ele confiou muitos bens na mão dos seus empregados. E quando nós olhamos em uma maneira lógica de pensar e de raciocínio, aquele homem que entregou parte dos seus bens, e para você ter uma ideia, uma moeda de ouro ou um talento equivalia a quase 20 anos de trabalho de um ser humano comum naquela época. E ele pegou toda essa grana, deu para homens a quem ele confiava para administrar os seus bens. Veja que incrível, Deus deu, ou o Senhor deu para as pessoas que ele confiava para administrar os seus bens.
essa parábola, ela está relacionada a nós. Como eu disse, se nós somos os servos, Jesus está tipificando algo para a nossa vida que nós precisamos entender. A grande questão é que Deus, por confiar em nós, por nos amar de uma forma tão grande, ao ponto de entregar o seu próprio Filho, Ele vem em nossos corações e deposita os seus sonhos sobre a nossa vida. Por isso que nós precisamos entender, primeiro, que Deus pensa ao nosso respeito. Por isso que foi muito importante o que o Ministério de Louvor estava cantando. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu sou aquilo o que Deus pensa ao meu respeito. Partindo desse ponto, nós vamos entender que o Senhor, antes de qualquer coisa, confia sonhos ao nosso coração. Muitos sonhos que você tem na sua vida não partiram de você mesmo, mas partiram de Deus. Cara, por isso que nós muitas vezes temos sonhos incríveis que aos nossos olhos não existe possibilidade alguma de nós realizarmos, mas como os sonhos são de Deus, mas como as promessas são de Deus, Ele mesmo fará para cada um de nós. Ele simplesmente disse: ei Marcos, eu deixo aqui nas suas mãos, eu deixo em seu coração, no campo da fé, muitos sonhos. Agora você precisa administrá-lo, mas jamais deixar morrer. Eu deixo ele nas suas mãos, eu deixo que você cuide deles para mim, mas eles são meus. Tudo aquilo que é necessário para que eles multipliquem, virão das ideias que eu colocarei no seu coração. E nessa noite eu quero que você entenda que Deus, Ele tem colocado muitas coisas na nossa vida. Entretanto, nós não estamos entendendo a responsabilidade daquilo que Deus colocou em nossa vida para nós realizarmos para a glória dEle. Você sabia, em primeiro plano, que a sua família é o maior projeto de Deus para a sua vida? Que o seu cônjuge, que os seus filhos, aquilo que você tem nas mãos, aquilo que Deus te deu, é o maior projeto dele para você. E nós precisamos entender a grande responsabilidade dessas coisas, para assim nós agirmos de forma correta perante Deus. Quantos estão me entendendo? Nós vamos evoluir cada vez mais. Versículo 15 fala o seguinte: a um deu 5 talentos, ao outro deu 2 e ao outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Olha como o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Às vezes nós falamos o seguinte: uau, o que Deus colocou no meu coração, o que Deus colocou a respeito da minha família é muito grande e eu não tenho a capacidade nenhuma para ter determinado sonho em meu coração. Mas, meu querido, nós vamos ler o texto, e o texto fala que Deus deu para cada um conforme a capacidade que cada um podia suportar. Então, por mais grande que seja aquilo que você tem no seu coração, se foi colocado por Deus, eu quero dizer nessa noite para você que Deus, Ele te deu porque Ele vai te capacitar para que você tenha isso no seu coração. Não vem de nós, cara, não é Deus, não é você que está colocando sonhos no teu coração, não é você que está colocando desejos no teu coração, mas o texto bíblico fala que Deus deu para cada trabalhador, para cada servo, de acordo com aquilo que eles podiam suportar. Tanto é que o Senhor, nesse contexto, nós lendo o texto, vamos perceber que Ele não esperava resultados iguais de um para o outro. Mas olha para mim, o Senhor esperava, no mínimo, um esforço de cada um da mesma forma. Só que muitas vezes nós não estamos dispostos a agir em fé, porque aquilo que nós temos em nosso coração é muito grande. Então, é muito mais fácil nós nos conformarmos com aquilo que nós pensamos que é correto, mas nós anulamos totalmente o campo de fé, aquilo que Deus disse ao nosso respeito. Se você tem algo grande, se você tem algo que Deus plantou em seu coração, a primeira coisa que eu digo para você: confie,
porque o Deus que confiou isso a você, Ele é o mesmo Deus que fará com que essas coisas se concretizem na sua vida, porque Ele mesmo vai te capacitar para a glória do nome dEle na sua vida. E a segunda coisa que eu destaco para você e que me salta aos olhos nessa parábola, é que todos nós, quando recebemos alguma coisa, cara, isso aqui eu vou ter que usar o exemplo da minha esposa de novo, ela fica brava, por que você fica falando de mim lá em cima e tal? Gente, é a reação daquilo que nós recebemos quando nos dão uma coisa. Cara, a Priscila é na lata, se tu der alguma coisa para ela que ela não gostou, o rosto dela já mostra para mim, eu falo, ai. Na lata. Esse que é o problema, gente, é a reação daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Como nós estamos reagindo às promessas, como nós estamos reagindo aos desafios que Deus tem colocado em nossa mão. Olha o versículo 16 até o 18. O que havia recebido 5 talentos saiu correndo imediatamente e aplicou eles e ganhou mais 5. Como você tem reagido às promessas? Só que o nosso desejo é quando Deus coloca um sonho, parece que nós vamos acordar no outro dia e uau! Tudo como eu pensei, tudo como eu desejei. Você aperta um botão e você acorda e você... A trilha mais linda, a trilha sonora mais linda da sua vida, e você não fala assim, uau, como eu estou vivendo um sonho. Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que nós temos um Deus de processos. Que fala sobre o segundo homem também. O que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Como está a disposição ou a voluntariedade do nosso coração para ouvirmos aquilo que Deus tem para colocar em nosso coração? O grande problema é que nós não somos voluntários para muitos desafios que Deus tem. Ah, pastor, a minha família está cheia de problemas, eu não vou lutar por ela. Se você não vai lutar, meu filho, quem vai lutar pela sua família? O Chapolin Colorado? Você está entendendo? Esse que é o grande problema, e eu vou mostrar para vocês exatamente isto. Nós somos pessoas que temos o perfil de sempre terceirizarmos a nossa culpa para outra pessoa. E o texto bíblico nos mostra isso. Da própria parábola dos talentos nos mostra exatamente isso. Então, o primeiro que recebeu 5 foi imediatamente, fez o que ele precisava fazer e multiplicou. O segundo, da mesma forma, se esforçou, trabalhou e fez. Gente, deixa eu falar algo para você. Meu irmão, se você quer ter uma vida estável, você quer ter uma família de sucesso, ser bem sucedido na sua vida, trabalhe. Quando vier oferecendo para você injeção na testa de grátis, nem tem injeção na testa de grátis. Ah, pastor, eu entrei numa pirâmide agora aqui, pastor, agora eu vou ficar rico. Meu irmão, vai trabalhar, meu irmão. Você está entendendo? Nós não queremos nos esforçar para as coisas. Nós estávamos hoje numa família muito querida que nos convidou para ir lá. Ah, pastor, você não foi na minha casa. Essa agenda está há muito tempo, meu irmão. Calma que nós vamos ir na casa de todos. E o nosso irmão lá, ele trabalha na lavoura. E eu perguntei para ele assim, que hora você levanta, meu irmão? Ah, pastor, às vezes eu levanto às 4. Eu falei, 4 horas da manhã. Eu falei, daí trabalha até umas 6. Não, até às 10. Eu falei, que incrível. Não, mas às vezes vai até o meio-dia. Eu falei, amém, meu irmão. Mas daí terminou o expediente, não. Daí às 4 horas da tarde eu volto. Daí lá pelas 6 estou em casa. Às vezes sim, mas às vezes às 10. Nós precisamos nos esforçar.
Nós precisamos lutar pelos nossos sonhos. Nós precisamos entender que existirá um tempo seu, que vai ser um tempo de esforço. Mas o que me deixa muito intrigado e que me salta aos olhos, eu quero que você preste atenção. E é claro que eu estudei, fiz a exegese do texto para que você entenda isso. O terceiro homem, ele olha para o Senhor dele. Preste atenção, ele diz o seguinte: meu Senhor, está aqui o seu um talento que você me deu. Quando você me deu, eu enterrei ele na terra, porque eu sei que você é uma pessoa que colhe aonde não plantou. Eu sei que você é rígido. Para um pouquinho. Não é só eu, mas muitos comentaristas falam isso. De quem? Olha para mim. Olha para mim. De quem que nós estamos falando? Quem era o Senhor dele? Tipologicamente, Jesus. Jesus era o Senhor daquela terra. E ele olha para aquele Senhor de uma forma para se justificar dos seus erros e disse: não, eu sei que você, se eu perdesse esse talento, você viria para mim com ira e com fúria. Meu querido, sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida? Nós, por não nos esforçarmos em algumas áreas da nossa vida, nós colocamos a culpa em Deus. Não, Deus, isso é muito para eu fazer, isso é muito para que eu possa desenvolver na minha vida. E sabe o que acontece? É muito mais fácil eu abrir mão de um sonho, é muito mais fácil eu abrir mão de uma tarefa do que Deus me deu, do que me esforçar por ela. Muitos aqui estão com muitos sonhos enterrados. E eu linko essa mensagem àquilo que o pastor Milton pregou. Muitos aqui estão com seu potencial enterrado. E o maior arquivo de potencial é o cemitério, como o pastor Milton falou. Muitos estão desistindo de algumas coisas na sua vida, porque decidiram não ir mais a fundo nesse sonho. Mas se esse sonho é de Deus para a sua vida, se essa tarefa foi Deus que colocou em seu coração, não desista. Confie no Senhor. Vá à frente, vá além, cumpra os propósitos de Deus para a sua vida. Nós não podemos mais arranjar desculpas. Nós não podemos mais culpar o Senhor e as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós enterramos muitos talentos e muitos sonhos que Deus colocou em nosso coração. Não podemos mais eximirmos de culpas que são nossas, porque falta em nosso coração humildade para nos arrepender, porque nós desistimos, até mesmo, quem sabe, da família. Desistimos de grandes projetos que Deus colocou em nosso coração. O ministério já pode subir. E sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida? Que o Senhor me chamou, não apenas... Essa minha sobrinha tem uma voz alta, né? O Senhor me chamou, não apenas para nós termos os nossos sonhos, mas também para nós sermos multiplicador de sonhos no coração de muitas pessoas. Aquilo que você tem na sua vida, aquilo que Deus colocou no seu coração, precisa levantar e precisa ressuscitar a vida daqueles que estão com sonhos enterrados. Nessa noite, eu quero que, em nome de Jesus, nós venhamos pegar tudo aquilo, todos os sonhos, todas as promessas, que por um acaso nós decidimos enterrar, desenterrá-los. Dizer: Deus, eu preciso de Ti nessa noite.
eu preciso viver as tuas promessas. Eu preciso viver os teus planos. Eu digo sim para tudo aquilo que o Senhor um dia disse ao meu respeito. Aquilo que provém de Deus, queridos, serve para frutificar, não somente em nossa vida, mas os teus sonhos irão frutificar na vida da sua família, irão frutificar na vida daqueles que já pararam de sonhar. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que vem de Deus provém para a glória de Deus.